Senhor nosso Deus, entre em cada casa, Senhor Deus, faça o teu milagre, opera as tuas virtudes. Pai, cada casa que aqui agora abre a sua porta, ou abre esse canal para poder ouvir a tua voz, Pai, que venha receber de ti, Senhor Deus, a tua graça, o teu amor, a tua força, a vontade de lutar e vencer. Pai, tu sabes, ó Pai, que muitas vezes nossos pensamentos vão a tantos lugares, sentimos às vezes só, como foi dito esse louvor, mas nunca estaremos só, porque a promessa do Senhor nos dá a certeza que o Senhor está conosco, Pai. Portanto, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de solidão, todo espírito contrário, tudo aquilo que vem para tentar oprimir a casa dos teus filhos, sai em nome de Jesus, e que os anjos do Senhor acampem em cada casa, e que a tua glória se manifeste, que a tua luz ofusque todo espírito das trevas, porque tu és luz, ó Pai, tu és o sol, ou seja, o sol que brilha pela manhã, tu és a estrela da manhã. Pai, obrigado, Jesus, pela tua palavra, obrigado porque estás conosco, obrigado porque nos atende. Quando clamamos por ti, o Senhor vem em nosso socorro e responde, Senhor Deus, porque tu és um Deus maravilhoso, e é por isso que eu abro a minha boca para falar da tua palavra, Pai, para louvar o teu nome, agradecer o teu santo nome, Pai. Entra em cada casa, sopra o teu Espírito Santo, sopra a tua glória, sopra o teu poder, Senhor Deus. Afaste todo o mal, todo pensamento ruim, em nome de Jesus, ó Pai, porque tu és o Deus que está conosco, Pai. E se estamos vivos, o Senhor tem um propósito na nossa vida. Tem pessoas que estão precisando da nossa palavra, do nosso conhecimento, da nossa conversão, Senhor Deus, do nosso testemunho, e é por isso que estamos aqui, porque tu tens um propósito em nossa vida. Obrigado por mais uma vez, ó Pai, abrir essas portas, abrir esse canal, para que possamos falar de Jesus, o teu Filho amado, aquele que morreu em nosso lugar e deu a vida por nós. Se o Senhor deu a Jesus para morrer no nosso lugar, o que o Senhor não faria por nós? Meu Deus, obrigado, Pai, mais uma vez, amém. Eu vou ler a palavra de Deus aqui. Primeiramente, eu vou ler em dois textos, tá? Em Mateus capítulo 26, nós vamos ler alguns versículos, quando Jesus foi preso pelos soldados, né? No versículo 49, e logo aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, Judas, por que você vieste? Para que você vieste? Nisto, aproximando-se-lhe, eles deitaram as mãos de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha dele. Então Jesus lhe disse, coloca a sua espada na bainha, pois todos os que lançam mão da espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões, saístes com espada e porretes para prender-me, como um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendeste. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Agora, no Evangelho de João, né? Capítulo 18, Evangelho de João, capítulo 18, amém? Todos vamos abrir aqui também, aleluias. No versículo 6, quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam a Jesus o Nazareno. Responderam, a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus,
já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscais, deixar ir estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que meu pai me deu? Só até aqui. Amados, esses são dois relatos da prisão de Jesus. Eu vou colocar alguns detalhes importantes para a gente entender a palavra de Deus e aceitá-la como palavra de Deus. Nós vimos aqui que são dois relatos diferentes, mas é a mesma coisa. Todos dois aqui falam da prisão de Jesus pelos soldados, a mando do sacerdote. Todos dois também falaram que foi enviado Judas, que beijou Jesus, e também foi ele quem entregou e foi o traidor. No versículo 5 diz: responderam-lhe Jesus, o Nazareno, então lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Então, Judas também estava com nos dois relatos. Judas era uma pessoa constante aqui nos dois relatos. Mas nós podemos ver algumas diferenças. Primeira coisa que eu quero falar da diferença, Matos, é que é uma coisa interessante, A gente fala assim: puxa, por que não botaram igual? Aí ficava parecendo que a palavra de Deus está certinha, um bateu com o outro, confirmou. Não, porque a palavra de Deus não pode ser mudada. Ela foi assim, se tem diferenças, ela foi escrita com a diferença. E o relato, amados, geralmente os relatos, eles são diferentes. Se você pegar um repórter que vai fazer uma descrição de um fato, de um acidente, por exemplo, ele vai relatar de uma forma, vai falar que o acidente teve feridos, e vai falar que o carro amassou muito, o outro vai falar do quem não estava. Cada um fala um relato, mas vai relatar o acidente. Entendeu? Então isso também acontece na nossa vida do cotidiano. Então não poderia ser mudado nada. A palavra de Deus não muda. Quem muda somos nós. E quem muda somos nós através de quê? Através dessa palavra. Porque ela é verdade. Ela é a verdade. A verdade que nos liberta é a palavra de Deus. A palavra que nos dá fé é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então ela pode ser diferente no relato de duas pessoas que são seres humanos, Eles não são diferentes de nós. Mateus e João são evangelistas, eles que escreveram os evangelhos, esses dois evangelhos. E aqui o relato é diferente, mas a palavra é verdade. Então, mas uma das coisas importantes que a gente relatar é isso. A segunda coisa, o fato que eu queria colocar aqui, o ato, segunda mensagem que tem aqui, que é importante de se dizer, que uma das coisas aqui é que Jesus Cristo, no relato de Mateus, chama Judas de amigo. Eu acho muito importante isso, porque Judas era amigo de Jesus. Jesus poderia não ser amigo de Judas, mas Judas era amigo de Jesus, porque Jesus não mente. Jesus falou isso, amados, porque é uma coisa que estava dentro dele. O amigo não é uma relação somente de pessoas que se entendem. Amigo é você considerar uma pessoa que você quer bem, que você pode amar aquela pessoa. Em Mateus capítulo 5, versículo 43, eu vou abrir para vocês aqui, eu vou usar o texto aqui do celular, que é mais rápido. Mateus capítulo 5, versículo 43, você vai ver um relato também que Mateus coloca a respeito de esse relacionamento, Versículo 5, versículo 5, versículo 43, ele diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeia o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês,
para que demonstrem que são filhos do Pai de vocês. Ou seja, do Pai Celestial, Filho de Deus. Por que ame o seu inimigo? Porque mesmo que você está nesse mundo, amado, você tem pessoas que vão te querer mal, vão querer te fazer mal, vão querer te atingir, mas mesmo assim você se reveste de algo de dentro de você que te faz filho de Deus. O que te faz filho de Deus? O que te faz filho de Deus não são as obras, é o Espírito de Cristo que Ele doou a toda a carne. Se você tem o Espírito de Cristo, você vai chegar à mesma função, à mesma ideia. Eu amo a todos aqueles que são meus inimigos, porque eles têm a parte deles, mas a minha parte é amá-los, é querer bem eles. Eu não quero o mal deles, eu não quero a morte deles, eu não quero a desgraça deles, eu quero que eles se convertam e também se tornem filhos de Deus. Quantos daqueles que perseguem, são inimigos, que depois que abrem o coração, Jesus entra, a pessoa muda de vida, porque Deus tem como transformar, como fez com o apóstolo Paulo. Ali todos temeriam o apóstolo Paulo, porque ele era Saulo de Tarso e perseguia a igreja, mas os discípulos oravam para que ele se convertesse. Inclusive, quando mataram Estevão, no capítulo 7, versículo 58, vocês vão ver lá que Estevão estava sendo apedrejado e Saulo consentia na sua morte. Mas ao mesmo tempo, Estevão, quando morreu, ele disse: perdoa porque eles estão me apedrejando, eles não sabem o que fazem. Fiz a mesma coisa que Jesus, perdoa. E ali ele estava sendo arrebatado, indo para o céu. Naquele momento ele estava entregando o seu espírito para Deus, estava vendo Jesus. Estevão, um homem de Deus, um filho de Deus, da mesma forma também. E Saulo de Tarso, no capítulo 9 do livro de Atos, você vai ver a conversão de Saulo de Tarso. Deus faz isso com você, faz isso comigo. Para quê, amados? Que se todos pensassem assim, o mundo não viveria como vive hoje. Se todos aceitassem a Jesus como seu Senhor e Salvador, todos seriam filhos de Deus. E todos pensariam em amar uns aos outros como Cristo nos amou. Essa é a forma da qual nós, que somos cristãos, pregamos o Evangelho de Jesus Cristo. Amém, queridos? Dá glória a Deus aí, aleluia. Então, amados, o segundo outro relato, dentro desse relato, nós podemos ver também a importância aqui, não somente de Judas, mas uma coisa interessante aqui que tem que ter nesse relato, amados, é que esse relato aqui, ele traz para nós uma responsabilidade muito grande. Uma responsabilidade de que Jesus Cristo estava aqui nesse contexto aqui tão ruim, tão difícil, mas ele se entregou. Ele sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Aqui nós vemos que Jesus Cristo, quando foi entregue, um homem, no relato de Mateus, diz que foi um homem que se levantou naquele momento, disse-lhe Pedro, levantou-se naquela hora, no Evangelho de Mateus, ele disse o seguinte: eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada, golpeando o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. O que significa isso, amados? Que esse que estava com Jesus golpeou para defender Jesus e tentou atacar o soldado. Eu digo sempre, foi cortar a cabeça do soldado. Só que o soldado virou as costas e cortou a orelha dele. Quer dizer, ele se desviou, o soldado conseguiu se desviar da espada e a espada cortou a orelha dele. E a orelha dele caiu no chão. E ali, amados, olha o que Jesus fez. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam a mão da espada perecerão. Isso é fundamental, amados. Jesus falou assim que se você se defende da forma humana, se você quer lutar da mesma maneira que a pessoa que te ataca, você abre um espaço para Deus não te defender. Você acha que você pode se defender. Você acha que você pode rechaçar e resolver o problema com o seu próprio braço. Mas Jesus não faz isso. Jesus não quer usar da violência. O mundo todo está gerando violência e violência gera violência.
Mas Cristo não fala isso para nós. Jesus Cristo, ele traz o amor dele, que nós devemos amar. Amados, como eu fico triste quando vejo um ser humano batendo no outro ser humano, batendo paulada, dando pedrada, como faz as torcidas organizadas. O que significa isso? Até mesmo essas lutas que existem de boxe, de MMA, um dando um soco do outro, tirando sangue do outro. Amados, nós não fomos feitos para isso. Como que nós podemos amar uma pessoa e bater numa outra? Ah, pastor, mas isso é esporte. Mas quem criou esse esporte, amados? Aonde está esse esporte? Tem inserido? E você vê que essa pessoa, geralmente essas pessoas que estão envolvidas nesse esporte, na sua vida do cotidiano, gera violência na vida deles. A maioria deles. Eu estou querendo dizer, amados, em nome de Jesus, Cristo não fez a gente para bater no ser humano. A nossa mão não foi para bater, foi para abençoar. Recebe essa bênção do Cristo, do vivo, Deus vivo. Nós não estamos aqui para nos defender da forma como o mundo quer que nós nos defendemos. Quem faz amizade com o mundo, faz inimizade com Deus. Tiago 4, versículo 4. Sujeitável, portanto, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós, porque o diabo que incita a violência, como o primeiro homicídio que nós tivemos na terra, foi quem? Foi Caim que matou Abel, o primeiro homicídio. A partir dali, o pecado entrou e foi se destruindo, auto-destruindo, o homem destruindo o homem, a criação de Deus. Como eu posso destruir uma outra pessoa? Ah, pastor, mas quando eu estou irado, a Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Amém, Jesus. Pastor, é difícil, pode ser difícil, mas quanto mais você busca e se aproxima de Deus, mais amor Deus vai colocar no seu coração, mais virtude, mais espírito, mais graça de Deus, mais o amor vai superar a vingança. Não existe vinganças dentro daquele que tem o Espírito de Cristo. E quando Pedro fala isso, Pedro era um sanguíneo, Pedro era um homem que ainda não estava totalmente convertido, ele estava seguindo a Jesus. Muitos seguem a Jesus, mas ainda tem sequelas dentro de si que precisam ser tratadas. Eu vou viver sendo tratado até a minha morte. Eu quero ser tratado por Cristo, tratado pelo Espírito de Deus dentro da minha vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E tudo que eu quero fazer é com sinceridade. Eu quero trazer a Deus. Quando eu digo que eu amo, porque eu quero bem. Eu quero o melhor dessa pessoa, eu quero o melhor de todos. Nunca eu vou conseguir agradar todo mundo, mano. Nunca. Nem Jesus agradou. Judas, ele estava totalmente perdido. Ele estava pensando, ele estava com a cabeça dele trancada, fechada. Mas Deus sabia disso, tanto que ele escolheu ele para ser o quê? Em João capítulo 17, ele diz, tinha que vir um que para atrair Jesus, para que fosse cumpridas as Escrituras. Deus sabia de todas as coisas. E Jesus também soube, quando foi dividir a ceia do Senhor, ele falou, quem deu um pão molhado, esse também vai me trair. Então é importante também esse fato, Pai, esse fato. Aí Jesus deu uma outra resposta, né? Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e Ele mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Eu gosto do 12. 12 para a Bíblia é uma nação. Uma nação para Deus não é só uma nação, são todas as nações resumidas em uma. Porque Deus queria converter todos os homens. A nação que Ele criou foi a nação através de Abraão, Isaque e Jacó. E ali depois fez as 12 tribos para fazer uma nação de Israel, campeão com Deus, para que todos se convertessem. Era o projeto de Deus, mas não teve como. Os profetas, os reis, Israel não conseguiu fazer esse papel. Só através do Filho Jesus Cristo, que unificou a todos nós para sermos uma nação só. 12 significa uma nação completa. Então, quando ele fala aqui que eu poderia mandar 12 legiões, é o total. É o completo. Eu poderia mandar quantos anjos fosse necessário para destruir todos esses soldados, mas eu não vou fazer isso. Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele diz, Jesus se humilhou em figura humana, em forma humana. Ele não usurpou ser igual a Deus. Morreu como uma pessoa bandido, como um ladrão, como um daqueles que pecaram.
mas morreu no meu lugar, no seu lugar. Para que entras? Está escrito em Filipenses capítulo 2, não usurpou ser igual a Deus, se humilhou em figura humana e em morte de cruz. A morte mais violenta que existia naquela época, a mais escandalosa, a mais humilhante. Ele morreu ali, como um bandido, como um fora da lei, porque desobedeceu a lei. Assim foi julgado Jesus, tanto por Pilatos como pelos sacerdotes, que eram representantes de Deus naquela época. Então, mas Jesus Cristo faz isso. Poderia fazer mudar aquilo tudo, mas ele não mudou. Muitas vezes nós podemos mudar situações agindo de forma errada. Eu estou dando aula de discipulado, essa aula agora de amanhã, eu vou falar sobre João, filho do trovão, que quando Jesus Cristo foi pregar os samaritanos, porque os samaritanos não rejeitaram Jesus, João falou assim, vamos botar fogo nesse povo todo, vamos queimar por ele. E Jesus repudiou, falou, que isso, rapaz? Você está andando comigo, você está pensando errado, não é assim que eu não vim para matar ninguém, eu vim para salvar. Jesus veio para salvar, para mudar o mundo, para mudar a mente das pessoas, para transformar as nossas vidas. Pastor, você não sabe, você está falando isso da boca para fora? Não, meu irmão, eu estou falando da boca para fora, mas do coração para dentro, porque dentro de mim mora o Espírito de Cristo, e é isso que Cristo pregaria se estivesse aqui. Não importa, que eu sou ser humano, eu sou falho, mas eu prego a verdade de Cristo. Então, amados, outro fato importante aqui, por que Judas, quando chegou num relato, aqui, nesse relato, Judas o beijou. Num outro relato de João, nós podemos ver que ele não precisou beijar, mas teve uma situação diferenciada, né? Que ele diz assim, sabendo que, pois Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Ou seja, Jesus perguntou para aqueles que estavam perseguindo, procurando Jesus. Eles não conheceram Jesus. Como assim, pastor? Ele não sabia que Jesus era daqueles 12 que estavam ali, quem era Jesus? Não. Isso é uma interpretação muito bacana. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhe perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declaro que sou eu, é a mim, pois, que buscais, deixai esses aqui, deixei todos eles, sou eu, para cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste, exceto, Satanás, exceto o nosso querido o Judas. Mas, amados, o que eu quero dizer com isso? Todos que andavam com Jesus ficam parecidos com Jesus. Isso é uma coisa importante para mim e para todos os cristãos, né? Que quando a gente anda com Jesus, a gente tem que parecer Jesus. Se a voz de Jesus, a palavra de Jesus é bênção, é amor, é fraternidade, é carinho, é o Espírito de Deus, é glória, é graça, nós temos que parecer com Ele. Quanto mais os discípulos andavam com Jesus, mais parecidos eles eram. E eles não reconheceram Jesus no meio dos 12. Ele falou que teve que separar. Não, esse aqui não sou eu sou Jesus. Quando você anda, você parece com Jesus. Seus atos, sua forma de ser, sua forma de interpretar, de agir, de amar, de se entregar, de não cobiçar as coisas, de falar a verdade, não a mentira. Se parece com Jesus, é muito importante isso, amados. Eles pareciam com Jesus. Mas Pedro aqui, ele puxou da espada, aqui diz no versículo 10 do capítulo 18 de João, então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Aqui ele especificou, João especificou que era a orelha direita, e especificou, é um relato totalmente diferente, né? Diferente não, mesma coisa, cortou a orelha de uma pessoa. E o nome do servo era Malco.
Jesus disse: Pedro, mete essa espada na bainha, não beberei porventura o cálice que meu pai me deu. Aqui já traz também a mesma coisa, né? Que ele foi chamado para isso, né? Para que se cumprisse a Escritura. Mas é importante que ele fale o nome de mão. Aí eu trago uma reflexão, mas a orelha, ela é um órgão do teu corpo, do meu corpo. Eu creio que Jesus Cristo aqui, ele fez o primeiro implante antes de qualquer cirurgião plástico da época. O nosso Jesus já era o médico dos médicos, cirurgião dos cirurgiões, que continua operando e fazendo milagre no meio das cirurgias. Quando o médico olha e fala: mas meu Deus, aqui não estava assim, tudo inflamado, tudo isso, tudo aquilo, e agora como é que está tudo curado? Jesus, ele é cirurgião também. Se você está precisando de uma cura, de um milagre, ele ainda cura, porque ele morreu e ressuscitou. É o maior cirurgião plástico que existe em todos os tempos. É Deus, é o Jesus que é Deus, é Senhor da vida. Conhece você de trás para frente, de frente para trás. E um outro relato que eu coloco, mano, ele colocou a orelha do soldado aqui por algum motivo. O outro motivo que ele colocou a orelha aqui foi por causa do seguinte: ele precisava ouvir com a orelha direita. Ele precisava mais tarde. Malco, ele se converteu, eu creio, porque por aquele milagre que foi acontecer com ele, foi um testemunho vivo do que Jesus fez com esse homem. Eu tenho quase certeza que Jesus falou assim: mais tarde você vai precisar dessa orelha para ouvir a palavra de Deus através desses 11 discípulos que estão aqui. Você vai ouvir a palavra e você vai precisar dessa orelha para você saber que Jesus ressuscitou, Malco. Eu creio nisso, amados. Isso não está escrito aqui. Isso aqui é uma conjectura minha. Não estou blasfemando, não estou falando mal da Bíblia. Eu creio que isso aqui também tem a ver. Da mesma forma que todos os relatos, todas as interpretações que eu fiz. Sabe por quê? Que tudo isso é para alcançar você, para aumentar a sua fé, para falar com você que Jesus te ama e te chama de meu amigo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai de vós o meu jugo, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Por mais que você entre num barco que tenha tempestade e eu esteja dormindo, pode me acordar, que eu vou dizer: acalma-te, tempestade. Eu quero o melhor para você. É por isso que Jesus entra na sua casa e bate a porta e diz: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz, eu entrarei e cearei contigo, e você também vai cear comigo. Domingo é ceia do Senhor na Igreja Metodista em Itaipuaçu. Deus abençoe você, queridos. Fique na paz de Cristo. E amanhã, sábado, agora nós temos o nosso querido, e hoje eu passei do horário, 20h40. Eu estou fazendo culto na casa das pessoas. Hoje não tive, eu estou aqui na minha casa. Mas quando me chamarem, eu vou fazer o culto na sua casa. É um prazer. Se você me receber aí, nós vamos bater um papo, fazer aquele culto abençoado, culto online. Amém, queridos? Deus é contigo, Deus é conosco. E amanhã, 9h na igreja, vamos lá, ó. Carreata. Amém. E vamos também distribuir copos com água e panfletinhos dando o endereço da nossa igreja. A nossa igreja é uma bênção, irmãos. Meu Deus. Quantas palavras abençoadas, quantos pregadores que temos lá, quanta palavra de Deus que sai daquela igreja, amados. É sol, é fogo, todo mundo queima ali no altar. Eu fico admirado, eu louvo a Deus por cada um de vocês e por cada um daqueles que está me ouvindo. Junte-se a nós, junte-se a nós. Somos pequenos, de coração grande, para abraçar todos vocês. Deus abençoe vocês, amados, todos vocês que estão aí nos ouvindo e que venham ouvir. Compartilha, porque pessoas vão ouvir essa palavra e vão se converter. Oi! Maravilha de Deus, ó. Semana que vem talvez eu vá na casa de alguém, quem sabe, né? É só me chamar.
Eu não entro, eu bato, tem que bater na porta. Eu bato na porta. Deus abençoe vocês, queridos. E amanhã nós temos o discipulado, tá? Que horas? 20 horas, né? 20 horas estamos lá. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus seja contigo hoje, amanhã e todos os dias da sua vida. Rua em paz e que o Senhor vos abençoe na sua casa. Não vá para a rua, vai para casa. A paz, Deus abençoe. Jesus te ama e eu também. Fique na paz de Jesus. Tchau, tchau.